Finalmente chegou a hora de alguém acabar com toda essa festa e alegria de Elbaf, porque os Cavaleiros Sagrados chegaram pra transformar o país em um verdadeiro inferno. E aí, rapaziada, tranquileba, Luke na voz. E eu tô aqui pra falar que pela primeira vez a gente tá concorrendo pelo Prêmio iBest, a categoria de melhor influenciador de cinema. A votação começa amanhã, segunda-feira. Então se você gosta do meu trabalho e quiser me apoiar espalhando pro mundo inteiro essa obra incrível que é One Piece, é só clicar no primeiro link da descrição ou do comentário fixado. Eu prometo que não leva nem 10 segundos e você pode votar uma vez por dia. Se você estiver assistindo esse vídeo na segunda-feira, provavelmente a votação já começou. Tô contando com vocês pra mostrar que a nossa rapaziada é a melhor. Deus abençoe a todos e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Depois de muito choro, o Luffy decide falar pessoalmente com o Saul. Ele até tira o chapéu e faz uma pose de samurai, falando que ficou sabendo que o grandão cuidou de uma das suas pessoas e disse que agora tem uma dívida eterna com ele. O Zoro pergunta de onde ele tirou toda essa bobagem, mas nem o moleque sabia mais do que ele tava falando. Então a Robin apresenta o capitão pro Saul, mas ele já sabia muito bem quem era um dos 4 imperadores do mar. Ele costumava ser um soldado da marinha, então sabe muito bem a força de um dos 4 Yonkous. E a rapaziada racha o bico porque o Saul nem conseguia acreditar que a Robin conseguiu amigos tão incríveis, e volta a chorar igual um bebezão porque ela realmente encontrou seus preciosos companheiros, e ela sabe que eles fariam qualquer coisa pra proteger ela. Enfrentariam até o diabo, igual quando invadiram a maior base da marinha do mundo só pra resgatar ela. E uma flecha atinge o coração deles, que já caem no choro de novo porque amam muito a Robin. O Zoro e o Jinbe continuavam com um sorrisão no rosto, e dessa vez era o Saul que queria agradecer por cuidarem bem da sua menina. Diz que tá muito feliz deles chegarem inteiros em Elbaf e pede pra eles continuarem cuidando bem da Robin. Mas ele não precisava nem pedir, né? Do nada Lilith vai voando até o Barbudão, mas ele não conhece essa baranga de jeito nenhum. Diz que não conhece ela e perguntou como diabos ela tá voando, mas ela conta que é o Vegapunk e o gigante não entende nada. O Jinbe traz uma caixa de ferro que o cabeça de maçã pediu pra trazer de Egghead, mas quando perguntou o que tinha dentro, a Lilith fala que era ela. O coração do Luffy quase sai pela boca quando descobre que ali dentro tinha um clone do Vegapunk, uma cópia perfeita do velho com todas as memórias e conhecimentos de antes. Então era como se ele nunca tivesse virado espetinho na mão do Kizaru. E foi esse mesmo clone que veio pra Elbaf 20 anos atrás, já que o governo suspeitaria se ele ficasse fora do laboratório por tanto tempo, né? Então mandou um clone idêntico a ele só pra descobrir o que tava acontecendo. E o Sanji até se sente um pouco menos culpado por ter deixado o Coroa ir pro Beleléu, só que ele ainda precisava de uma instalação adequada pra dar vida pro clone. Então diz que vai começar a morar aqui e construir um novo laboratório. Aí a Bonnie já vai correndo perguntar se ela esperar vai poder ver o pai dela ficar melhor de novo, e comemora porque a cientista vai fazer de tudo pra recuperar o Kuma. O Saul fala que se realmente aquele é o Vegapunk é uma baita reunião, mas queria saber por que ele tá no corpo de uma gasosa. Mas ela manda não se preocupar porque feijoada boa e com linguiça. Do nada uns pivetes chegam tentando assustar o Saul e perguntando se já podem brincar com ele agora. A Nami se assusta com o tamanho daquelas crianças, que pareciam até as que eles salvaram em Punk Hazard do doente do Caesar Clown. Mas o maior pesadelo era aquela balofa nariguda que podia engolir eles facilmente a qualquer momento. Ela ajudou várias e várias vezes o Saul a treinar pra ficar profissional na atuação. Então ficaram o dia inteiro praticando pra Robin realmente acreditar que ele tava indo de arrasta. Mas é claro que não adiantou nada porque a guria descobriu em um segundo que ele tava fingindo. A Quatro Olhos se apresenta como Andy, a assistente do Saul Sensei. Ela é a bibliotecária daquela coruja enorme e cheia de livros. Só que antes dela terminar de falar, o Luffy e o Sop já meteram o pé porque queriam pintar uns Bob Good gigantes. E aquela era a escola da Morsa, onde as crianças de Elbaf estudam. O Saul abriu ela 20 anos atrás a pedido do rei, e os chapéus de palha já ficam animados achando que era tipo uma escola do exército, onde as crianças aprendiam a lutar pra se tornarem guerreiros. Mas a verdade é que Elbaf já abandonou as lutas faz muito tempo. Então essa era realmente uma escola onde eles estudavam de verdade pra manter a paz e a harmonia. O Saul manda a Bola de Praia e a Gerd apresentarem todos os lugares pro pessoal, porque ele queria mostrar a biblioteca pra Robin antes. O Zoro vai com a Andy porque diz que a escola lembra o dojo que ele treinava quando era criança. A Nami chama o Chopper pra ir com ela, mas tomou um fora na lata, porque o Guaxinim queria muito ver a biblioteca também. Aí é claro que o Gado Supremo se voluntaria pra ir com ela pra proteger ela de qualquer coisa. O Jinbe pergunta o que o Frank ia fazer, e o robozão tava muito interessado naquela árvore gigante desde que chegou em Elbaf. Os 3 patetas corriam das crianças gigantes que estavam só brincando de pega-pega. Mas é claro que o Zorão já perguntou se podia fatiar aqueles pirralhos irritantes. Cercaram o Luffy, então ele já se prepara pra luta. Os moleques gigantes também estavam loucos pra sair na porrada, mas as pentelhas aparecem xingando eles e mandando parar de perseguir os pequenos humanos. E até o Luffy se surpreende com o quão fácil eles se arrependeram. O Zoro pergunta se esses realmente são os pirralhos do país dos guerreiros, mas apareceu um esquisitão que era uma mistura do Homem-Sereia com o mexilhãozinho do Bob Esponja, mandando não chamar as crianças de pirralhos. O Sop fala que eles têm que se acostumar porque daqui a pouco já vão zarpar e sair pra destruir algumas vilas pelo mundo, mas os Enzos ficam em choque falando que eles não fazem isso porque é muito perigoso. O Narigudo fica completamente desapontado porque não passam de um bando de bunda moles, e você vê que o negócio é sério quando o maior cagão do bando tá falando isso. Perguntou por que eles não queriam ser guerreiros, e uma mulher fala de longe que isso é coisa do passado, já que nenhuma criança hoje em dia vai querer virar um vândalo igual antigamente. Os pivetes falam que é melhor o Luffy sair dali se tiver amor à vida, e ele cai bem em cima dos balões mágicos de uma gigante que tava deitada no tronco da árvore. Essa é a Ripley, a professora de biologia da escola. Ela também é mãe do Kolum e esposa de um cara aí que você não vai acreditar. Se já era estranha a Toque ter 2 filhos com o Oden, mesmo que só a peça dele seja maior que ela. Imagina quando você souber que uma gigante
giganta dessa teve um filho com um humano. O Usopp fica desesperado, pedindo desculpas por estar em cima dela. Mas a Ripley só ri, falando que ele tem o mesmo peso de uma formiga pra ela. E nem ligou pro Luffy deitadão nas duas bolas de boliche ali. Sorte que o Sanji não tá aí, senão já teria infartado na hora. Então o Usopp pergunta pra ela por que as crianças não querem mais ser guerreiros, já que achou que esse era o sonho de todos em Elba. Só que a gatinha fala que ele tá muito desatualizado, porque já faz um século que os gigantes pararam de devastar o mundo. Os tempos mudaram e hoje eles não querem mais saber de guerra. E a maior batalha que tava acontecendo aqui era do Luffy contra o equilíbrio naqueles trampolim gigante. A Ripley fala que eles devem ser os famosos chapéus de palha e pede desculpas pelos pirralhos terem enchido o saco deles. E o Usopp chama ela de hipócrita porque ela mesmo chamava as crianças de pirralhos. E continuava decepcionado que Elbaf não era mais uma nação de guerreiros. Então a Ripley levanta eles, falando que uma vez o rei Harold decidiu escolher o comércio em vez da guerra. É claro que na época os anciões da aldeia não gostaram nem um pouco, já que tava no sangue dos guerreiros sair destruindo tudo que entrasse no seu caminho. Mas ele seguiu em frente mesmo sem a aprovação dos outros e criou um país pacífico onde ninguém precisa arriscar a própria vida. Só que todo esse sonho foi interrompido quando o rei foi assassinado pelo seu próprio filho, ele mesmo, Loki, o príncipe amaldiçoado. Depois disso é claro que ninguém queria que o Loki assumisse o trono, né? Então até hoje eles ainda são uma nação sem governante. E o trono até podia ir pro Rajurdin, que também é filho do rei, mas ele é o que chamam de bastardo porque ele é filho de outra mulher sem ser a rainha. Sem contar que com certeza o Barbudão prefere ser livre e caçar uns alces T-Rex por aí do que ficar com uma coroa na cabeça dando ordem pros outros, né? Depois dessa aula de história, a Ripley pede pras crianças mostrarem a escola pra eles. E os moleques quase atropelam os dois porque todo mundo queria ser o guia deles. Mas a dentuça salva o Usopp antes de cair no chão igual um pudim amassado. A Ripley pergunta por que o Luffy não tá na forma branca dele, porque tava ansiosa pra ver. Mas o macaco de borracha fala que aquela é a forma de liberdade dele e só usa na hora certa. Ou seja, quando precisa lutar contra uma cobra gigante. O cara ativa o Gear 50 pra lutar contra uma minhoca do Orochimaru, mas contra o Loki só precisou do Gear 4 mesmo. E ela conta que tem um guerreiro na mitologia de Elbaf que é exatamente assim. Só que enquanto ela tentava fazer o Luffy se transformar, tinha uma fila de crianças chifrudas esperando pra levar o moleque pra passear. E mano, imagina que sinistro não deve ser morar num paraíso igual esse, cê tá maluco. Então a gente volta pro Saul contando que quase não conseguiu chegar em Elbaf com vida. Só que ele não conseguia parar de pensar no que ia acontecer com os livros que os estudiosos de Ohara deram a vida pra proteger. E foi isso que deu forças pra ele continuar sem desistir até o fim. Por isso pediu pro Rajurdin e os outros recuperarem tudo. E eles finalmente chegam na biblioteca da coruja pra Robin rever tudo aquilo que o povo dela protegeu. Antes de entrar, o Saul pede pra Robin tomar cuidado com aquele livro dela e ela não entende nada. Mas assim que entram aqui na biblioteca da coruja, todos os livros ficam gigantes. E a Robin começou a ser puxada pelo livro dela, que não parava de crescer. Ainda quase foi esmagada só de meme. O Saul começa a rir enquanto ela perde completamente o fôlego, já que todos aqueles livros de Ohara estavam em perfeito estado e gigantes nas prateleiras. Mesmo vendo com seus próprios olhos, ela não conseguia acreditar, porque o Saul olhou cada centímetro de Ohara pra não deixar nenhum livro pra trás. A Robin começa a chorar só de lembrar dos pesquisadores preferindo salvar os livros ao invés de tentar sobreviver àquele inferno. Tudo isso pra que a verdade chegasse até as futuras gerações. E até o espírito do Professor Clover tava ali orgulhoso que deu tudo certo. O chorão do Saul tava muito feliz porque esperou mais de 20 anos pra mostrar isso pra Robin. E na mesma hora ela voltou a ter o mesmo rosto de quando era só uma criança. Só que já tá bom de tanta felicidade nesse arco, né? Porque finalmente chegou a hora que o filho chora e a mãe não vê. Já que vão chegar alguns visitantes em Elbaf que vão transformar esse lindo país em um verdadeiro inferno. Lá no submundo, o Loki conversava com alguém pelo Dendemushi, falando que ele tem todo o tempo do mundo pra conversar porque ele não vai a lugar nenhum. Eu não sei quem é que teve coragem de dar um comunica-neve pro Loki, que é um Dendemushi resistente ao frio, já que se ele quisesse podia facilmente usar sua lábia pra convencer alguém a destruir Elbaf inteira e tirar ele dali. O chifrudo fala que nunca se encontrou com aquela pessoa, mas por algum motivo são amigos há muito tempo, e diz que se tivesse no lugar dele teria destruído todo o lugar e aniquilado todo mundo. Mas ficou puto quando o cara diz que não é pra tanto, falando que se um tolo escapa dele uma vez já tem que eliminar na hora pra não acontecer de novo. E o cara do outro lado agradece, falando que sente uma gentileza escondida nas palavras duras do Loki. Mas o gigante fala que vai mostrar o que é duro de verdade se continuar enchendo o saco, e prometeu que vai acabar com a raça dele assim que a liberdade cantar. E enquanto isso, lá na vila, os gigantes estavam só bebendo enquanto esperavam a rapaziada pro banquete. E toda aquela risada ia durar por pouco tempo, porque um raio negro enorme cai em cima do castelo. Lá dentro aparece uma marca exatamente igual a que apareceu em Egghead quando os 5 Goroseis brotaram. E isso só podia significar que tinham monstros no nível de uma calamidade chegando. E realmente 2 deles aparecem. De um lado um homem que parecia muito Shanks, e do outro uma mina cheia de ataduras com sangue nos olhos. Agora o pau vai quebrar, meu parceiro. No próximo episódio, o banquete da rapaziada vai finalmente começar, mas vão ser interrompidos por esses visitantes que têm um plano terrível pra libertar o Loki. O título do próximo episódio é Boas-vindas brindando com amigos, intrusos em busca do Loki. E mano, agora o circo vai pegar fogo, hein? Porque esses dois são cavaleiros sagrados, assim como o pai do Shanks era antes de virar Gorosei. São soldados que respondem diretamente a ninguém menos que Musa-Ma. Se você gostou e quer que eu traga o próximo episódio assim que lançar, já comenta o One Piece 1164. Lembrando que segunda-feira agora já tá liberado pra votar no melhor influenciador de cinema. Então se você quiser apoiar meu trabalho, é só clicar no primeiro link da descrição ou no comentário fixado. Eu prometo que não leva nem 10 segundos e você pode votar uma vez por dia. Muito obrigado pra você que ficou até o final.
Eu vou ficando por aqui. Valeu e falou.